outros amores e queimou todos os outros amores. Eu ainda Aleluia. tenho fome, Glória. eu ainda tenho lenha, e pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, e pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, e pode vir queimar, e pode vir queimar. Se você pode, levante as suas duas mãos para o alto. E a chama não Que o vai espiritual, apagar. ele se misture E com o mundo físico. tornamos responsáveis, e a chama não vai apagar. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Vamos tentar de novo. Boa noite, povo de Deus. A graça e a paz. Você está feliz nessa noite? Já cumprimentou esse irmão da direita, da esquerda, da frente, de trás? Olha o pastor querendo tirar a casquinha, ó. Mas se pode, cumprimente, dê um abraço nele, dê um abraço nela. Fale com ele. E não é uma cristocidência, é um propósito de Deus de você estar aqui essa noite. Amém? Pode se sentar aí por um instante. 2025, Josi, começou. Josi, amém? 2025 começou. E as preocupações, elas nunca vão ser maiores do que aquilo que nós já carregamos. Nunca é sobre os problemas, nunca é sobre as dificuldades. Ainda que as preocupações tenham tentado abafar as coisas de dentro do seu coração. Ainda que muitas orações tão específicas que você fez no final do ano, falando: Deus, eu preciso disso, disso, disso. E começou a pontuar para o Senhor, mas ao mesmo tempo, quando você pontuava, muitas delas você falava assim: Deus, como vai ser? E Deus manda te dizer: eu ainda continuo sendo Deus. O segredo é continuar entregando, ainda que parecer que Deus, eu tenho entregado, Pai, mas parece que nada está acontecendo. Ainda que tenha se levantado tantas circunstâncias, Deus, não foi eu que procurei, não foi eu, Deus, que levantei tantos problemas. Cristo também foi da mesma forma. Muitos problemas ele não procurou, mas ele sempre estava no centro da vontade de Deus. E a sua oração é: Deus, que eu nunca saia do centro da sua vontade. Então fique firme assim, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Amém? Deus te abençoe. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas 5, capítulo 24. Aleluia. Assim que você encontrar, diga: eu sou salvo, pastor. Se você não encontrou, diga: pastor, eu também sou salvo. Volte alguns versículos aí. Lucas 5,17. A cura de um paralítico. Aleluia. Esse manto, né, gente? Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns dos fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galileia. Repita comigo: todo povoado. Repita comigo: povoado da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre quem? Estava sobre quem? Amém. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca.
tentaram levar para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram o paralítico numa maca até no meio da multidão, bem na frente deles. De quem? Da multidão, de Jesus. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar os pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade, poder, ousadia na terra para perdoar os pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para sua casa. Feche seus olhos por um instante, deixa eu orar para a sua vida. Ó Deus, nós oramos, Pai, pelo rico privilégio em poder, Deus, falar de todas as maravilhas que o Senhor tem feito, e por tudo que ainda o Senhor vai fazer. Que o Senhor abençoe a cada vida, a cada casa. Nós não sabemos, meu Deus, como essa pessoa entrou aqui nessa noite, mas nós temos uma certeza dentro do nosso coração, que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir, para não deixar nada no meio do caminho, mas para cumprir cada vírgula, cada questionamento, cada sonho, cada plano, cada propósito. Eu não sei, Deus, mas o Senhor é o conhecedor de todas as coisas. Que o meu irmão saia daqui, Deus, impulsionado, com a fé avivada, sabendo, entendendo que o Deus que ele serve é maior do que tudo e qualquer situação que ele ou ela esteja passando, porque a sua palavra que diz, não é a casa do Abba que diz, mas é a sua palavra, que tudo é possível aquele que crê. E eu sei, Deus, que aqui nessa noite tem pessoas que creem, Deus, porque se a gente não cresce, Jesus, se a gente não tivesse fé, a gente não estaria aqui. E é por isso, Deus, que nós te louvamos e nós te glorificamos, em nome de Jesus. Amém? Você está feliz nessa noite? Talvez vocês falem assim: não, o pastor chora muito. Não, irmãos, quando nós entendemos a graça que a gente carrega, aonde a gente quer chegar, mesmo que a gente ainda não tenha chegado. E quando vem algumas notícias que elas abalam o nosso coração, a gente fica meio balançado, não é assim? Amém, irmãos? No finalzinho do ano passado, um amigo me ligou e falou assim: Charles, você se lembra do irmão assim, assim? Eu falei: lembro. Você sabe o que aconteceu com ele? Eu não. Foi encontrado morto dentro de casa. Eu falei: meu Deus. Aí Deus vai trazendo a nossa memória. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar como motorista no reboque. E quando eu entrei lá, 2 pessoas sabiam que eu era crente, as outras não. Não porque eu não queria, mas eu falava: não, as pessoas têm que me conhecer pelo meu caráter, pelo que eu falo, pelo que eu ando, da forma que eu me porto. Eu quero que as pessoas reconheçam Cristo na minha vida. Aí um descobriu e falou assim: não, irmão, você é pastor? Eu falei: sim, sou. E Deus me colocou lá justamente para pregar para esse menino. E era um desviado, que veio lá do estado do Pará.
para morar aqui. E essa pessoa eu evangelizei. Trouxe ele aqui no culto da casa do Aba. Quando ele veio, eu falei: Daniel, preciso de uma cesta básica, tem uma pessoa precisando. Pastor, eu tenho uma sobrando, fomos lá e peguei e levei. E foi justamente esse que morreu. Aí Deus falou comigo: pastora, você entrou lá para ganhar uma alma. Falei: nu. Às vezes nós nunca temos noção, irmãos, o que nós vamos encontrar no final de 2025. Mas eu creio muito. Se eu crer que o Deus que Ele me chamou, Ele vai fazer coisas extraordinárias, eu tenho que começar hoje, no início, para que lá na frente eu venha dizer: Ebenezer, até que o Senhor cuidou da minha vida, até que o Senhor me guardou, até que o Senhor abençoou minha casa, até que o Senhor fez milagre, até que, Deus, eu estou no centro da tua vontade para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, e eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Se o Senhor me chamou para pregar, eu vou pregar um pouco mais em 2025. Se o Senhor me chamou para cantar, eu vou cantar um pouco mais, eu vou servir um pouco mais, eu vou louvar um pouco mais, porque Ele merece. Ainda que, irmãos, a gente ore mais, Carol, a gente jejue mais, a gente pregue mais, nós nunca vamos pegar Deus de surpresa. Pastor, se eu não consigo pegar Jesus, o Senhor, de surpresa, o que eu posso fazer? Me dedicar um pouco mais. Porque o filho que se dedica, ele se destaca. E o filho que se destaca, ele é olhado pelo mundo e pelo Senhor. E aquele que é olhado, ele é cobiçado de duas formas: ou o diabo quer derrubar ele, ou pelo contrário, as pessoas que estão ao seu redor vão querer usufruir de tudo aquilo que tem dentro de você. As pessoas vão dizer: ah, eu quero ser igual o Gilberto. Já viu o Gilberto ali embaixo? Ele arruma os carros, chega, dá um abraço, está ali agora junto com a esposa. Em que é isso? Unção. E unção não se explica, unção se vive. A unção, ela não se explica, ela se vive. E como que eu faço isso? Quando eu começo a entender para qual propósito o Senhor me chamou. E quando eu começo a entender, irmãos, qual é o propósito que o Senhor me chamou, eu não duvido, eu não questiono, eu não bato boca com o Senhor, muito pelo contrário, eu paro para ouvir um pouco, e quando eu paro para ouvir, Deus vai começar a me dar direcionamentos, e Ele vai falar assim: faz desse jeito, faz dessa forma, busca desse jeito, busca de outra forma, ainda que no meio do caminho vão ter problemas, vão ter dificuldades, mas elas nunca vão ser, o problema não vai ser maior do que o teu Deus, a dificuldade ela não vai ser maior do que a graça de Deus. A unção que você tem, ela vai ser suficiente para fazer você chegar no ano de 2025 e dizer assim: pastor, apóstolo, o meu ano de 2025 começou muito ruim, mas hoje, chegando em dezembro, eu posso dizer: Ebenezer, até que o Senhor cuidou de mim, da minha casa, da minha família. 1000 caíram de um lado, 10.000 do outro, mas a minha casa não foi atingida, a minha casa não foi abalada, a minha casa ela não teve perdas, a minha casa ela teve graça, unção de Deus derramada dentro dela. Porque o importante não é o que está fora, o importante é o que está dentro. O importante é a unção que a gente carrega. Eu sempre gosto de falar, eu sei que existem grandes pregadores aqui na casa do Aba,
E eu creio que o Senhor está levantando uma geração na casa do Abba para fazer com que a região do Barreiro ela seja conhecida pela manifestação dos filhos de Deus, porque a Bíblia diz que os filhos de Deus esperam ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, e eu creio que esses filhos de Deus estão aqui dentro na casa do Abba. Você só precisa se disponibilizar e ir. É simples. Nós acabamos de ler um texto. Irmãos, que ele reflete muito o que a minha vida, a sua vida. E ela fala sobre alguns amigos que realmente eram amigos de um homem que era paralítico. E o mais interessante, irmãos, que benefício um paralítico ele tem para oferecer para outros amigos? Nenhum. O paralítico ele não tem benefício para oferecer para ninguém. As pessoas vão olhar para ele com olhar de talvez de misericórdia, porque misericórdia quer dizer eu me colocar no lugar da outra pessoa. Então agora quando você dizer assim, misericórdia, você está dizendo, Senhor, que a dor dele seja igual a minha, que o que ele está passando eu também esteja passando, porque misericórdia é eu me colocar no lugar de outro. É o que nós precisamos entender. E hoje onde eu estou trabalhando, só quero abrir um parênteses aqui. Quando o desânimo bate, pastor, quando o desânimo bate, eu falo que Deus, irmãos, Ele é detalhista em tudo. Em tudo que Deus faz, Ele é detalhista. Mas muito, irmãos, Deus, Ele é minucioso naquilo que Ele faz. Que isso, pastor? Eu vou te provar. Estava trabalhando lá, Daniel, e de repente, lá, eu trabalho num galpão, e o galpão tem muito silêncio. Eu escuto um menino do segundo andar, todo dia gritando, todo dia mexendo com as galinhas. Ele tem problema de cabeça. Quando o desânimo bate, irmãos, e eu estou cansado, irmão Márcio, eu ouço aquele menino gritando. Aí eu falo com Deus, Deus, eu não posso desanimar, porque tem uma mãe lá, ainda que o filho esteja com um problema mental, ela não desiste dele, ela está ali todo dia alimentando ele, cuidando dele, fazendo com que ele tenha um pouco de alegria. E eu falo assim, Jesus, o desânimo não pode ser maior do que a dificuldade do que aquela mãe. Todas as vezes que eu escuto, todo dia ele está lá, que eu ouço ele falando, eu lembro da mãe. Nunca vi ele, não conheço a mãe, mas todas as vezes, que eu ouço aquele menino, eu lembro da mãe dele. E aquilo traz um refrigério sobre a minha vida. Eu falo, Deus, eu não posso desanimar. Tem pessoas que precisam de mim, e eu não vou desanimar. Aí calado, irmãos, eu por dentro trago aquela força que nem tem, e falo, Deus, eu vou continuar. E falando sobre desânimo, a Bíblia fala, em Gênesis capítulo 7, não precisa abrir, irmãos, eu vou contextualizar aqui para você entender. A Bíblia fala que Deus, Ele tinha chamado um homem, o nome desse homem era Noé, e a Bíblia fala que quando o Senhor chamou esse homem, Deus falou assim, Noé, o meu coração está entristecido, eu me arrependi de ter feito o homem, eu vou destruir a terra, porque eu dei uma olhada sobre essa geração, e não achei nenhum justo sequer, a não ser você. A Bíblia não fala, mas você tem essa liberdade, eu vou assim dizendo, ainda que eu falei isso para o irmão,
não crave, a Bíblia diz, a Bíblia não está dizendo, irmãos, não crave que ela disse aquilo que ela não disse, mas nós podemos trazer a ilusão, podemos sim, irmãos, porque nós somos humanos, o Espírito Santo, usando a nossa mente, a gente pode fluir naquilo que o Senhor vai ministrando sobre nós. E eu imagino, irmãos, a Bíblia não fala isso. Quando Deus chamou Noé, imagina aquele homem falando assim: Senhor, como que vai ser isso? Aí Deus falou para ele assim: você vai construir uma arca de 3 andares, dessa forma, e eu acredito, ele dizendo assim: Senhor, eu vou fazer conforme o Senhor está mandando. E Noé fez, irmãos, da maneira que o Senhor determinou. Noé começou em um dia, e depois de 150 anos, ele terminou. 150 anos, pastora. Quem que não ia desanimar, irmãos, em 150 anos, fazendo uma obra? Aí a gente, bonito do jeito que a gente é, lindo do jeito que a gente é, cheio da unção de Deus, o pastor falou assim: Deus, ele não resolve problemas, Deus, ele resolve pessoas. Aí nós precisamos ser direcionados por Deus. Talvez a gente não tem carne na geladeira, o Senhor é ruim, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, Senhor, eu estou na luta, Senhor, eu estou na prova. E esse homem, 150 anos, perseverando naquilo que o Senhor tinha prometido. E o mais lindo dessa história, entrou ele, entrou a esposa, entrou os filhos, entrou a nora, mais ninguém. E a Bíblia fala que depois que entrou Noé, a Bíblia fala que os animais foram até Noé, entraram dentro da arca, e a Bíblia fala que Deus fechou a porta por fora, tinha uma porta e uma janela. E Deus tinha falado com Noé assim: Noé, você vai construir uma arca no formato de barcaça. Fala comigo, barcaça. Barcaça, irmãos, ela é um tipo de navio que, ainda que ela ela deite para um lado, deite para o outro, ela sempre vai voltar a ficar de pé. Sabe o que isso representa? Quando nós cremos, a minha vida e a sua vida, que a gente pode passar a luta que for, mas se o Espírito Santo estiver dentro de nós, nos conduzindo, falando como a gente vai fazer, ainda que a sua vida balance para um lado, ainda que a sua vida balance para o outro, você ainda vai se levantar e você vai ficar de pé, porque foi o Senhor que te projetou assim. E se Ele te projetou assim, por que a gente vai parar? Se Ele nos projetou no formato de barcaça, de maneira que a gente não vai afundar, nós vamos ficar de pé. E a Bíblia fala, o salmista fala, que nós somos como os montes de Sião, que a gente não vai se abalar, mas a gente vai permanecer firme, inabalável, naquilo que o Senhor prometeu. Aí a Bíblia fala, a pastora que gosta muito de números, no dia 17 de fevereiro, pastora, a Bíblia fala que abriram-se as comportas do céu e depois derramaram-se chuva copiosamente. Foi a chuva que veio primeiro? O que veio primeiro? As comportas dos céus e da terra. Foi aí que veio o primeiro maremoto, porque só a chuva ela não iria alagar para a arca subir.
Irmãos, e Deus é tão detalhista, tão pontual, que a Bíblia fala que todos os picos ficaram tampados. Aí a Bíblia fala assim: e o Senhor fez a arca subir, as águas subirem mais 7 metros. Por quê? A arca ela estava sem direção física, mas espiritual ela não estava. Se tivesse a água tivesse abaixo de 7 metros, qualquer local que a arca tocasse, seja num pico grande, ela poderia ficar ali, mas a arca tinha um local específico. E da entrada de Noé até a saída foram aproximadamente 1 ano e 1 dia. A sua vida está ruim? 146 anos para cumprir um propósito. A sua vida está ruim? Aquele homem só acreditou naquilo que o Senhor falou. Irmãos, Noé levou mantimento para 1 ano. Noé ouviu bicho durante 1 ano. Noé ouviu lamentação do filho, da esposa, de animais falando 24 horas, 1 ano. E está ruim para você, que está com vida, com saúde. Aí sabe o que a gente faz? Nós nos colocamos no lugar de um paralítico, falando: Deus, levanta homens e mulheres. Está na hora da gente se levantar. Está na hora da gente bater no peito e falar assim: eu não sou o mesmo crente de 2024. Eu não sou o mesmo crente que chorava, que qualquer problema ia para a igreja. Ah, meu Senhor, não, irmão, se levante. Quer ver uma coisa linda? Nós já vamos ter várias pessoas que vão fazer o curso de intercessão. E se você ficar parado aí, boiando, você vai ficar para trás. Muitos aqui já entenderam e já estão olhando e falam assim: Senhor, eu tenho que levantar também. Se o meu irmão Márcio está se levantando, eu vou levantar também. Se meu irmão, esqueci seu nome, se o Alexandre, ele está fluindo naquilo que o Senhor está dando, eu vou também. Se o irmão L, ele está usufruindo das coisas de Deus, eu vou também. Mas está na hora da gente tomar um posicionamento em falar: Senhor, o Senhor me chamou para quê? Se é para pregar, eu vou pregar. Eu não vou me fazer de vítima. Você quer ver algo que balança o nosso coração como pastor? É quando as pessoas vêm, nos contam os problemas e a gente fala assim, a gente só olha, né, pastora? Se essa pessoa só tomasse um posicionamento, é o que ela precisa, ela iria fluir. O que a gente precisa entender, irmãos, problemas vão ter, sim. Dificuldades vão ter, sim. Mas quando é a gente, irmãos, não é os problemas. O pastor foi tão preciso nisso que ele falou. Deus, ele não resolve problemas, Deus, ele resolve pessoas. Lembra quando Deus falou com Noé? O problema era a geração, eram as pessoas, e Deus teve que dar um jeito no quê? No problema, não nas pessoas. E Deus encontrou em Noé uma pessoa não capacitada, mas uma pessoa que ouve e é obediente. A gente precisa entender isso, para sair da zona do vitimismo. Quer ver uma coisa linda? Irmãos, eu gosto demais, a minha casa ama honrar o apóstolo e a pastora. Nós amamos isso, irmãos. Nós amamos, porque nós aprendemos assim. Quando nós chegamos aqui, nós trazemos essa essência. Quando a Helena vai abrir o guarda-roupa, ela fala assim: o que nós vamos doar que já não está servindo a gente? Então isso é uma essência que a nossa casa carrega. Mas aí a pastora, certo? Se você estava aqui, você viu a minha esposa falando. A primeira vez em anos, eles viram a minha esposa chorar.
Porque a gente não vai, irmão, no gabinete. Eu nunca sentei no gabinete e falei assim: pastor, estou passando por esse e esse problema. É orgulho? Não. É eu que tenho que me posicionar na minha casa. Porque se eu abaixar a guarda, o que a minha filha, a minha esposa vai pensar de mim? Aí a Bíblia fala assim: se no dia da provação você se mostrar fraco, se você, algumas versões vão dizer frouxo, tão pequena é a vossa fé. Está na hora da gente sair do vitimismo. Não era o paralítico. E às vezes somos nós que nos colocamos no lugar desse paralítico. Ah, eu não ganho igual fulano. Não, irmão, se contente com aquilo que você tem. Ah, eu queria fazer um churrasco aqui em casa. Não, irmão, você pode comer salsicha. Amém, dá glória a Deus por isso, porque Deus está te dando condição disso. Vamos nos levantar e tomar um posicionamento. Aí a Bíblia fala que, para você ver, irmãos, a Bíblia ela não diz, a Bíblia tem alguns versículos que a Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que alguns amigos foram lá, pegaram aquele moço e ao chegar lá perto daquele que poderia curar, sarar, libertar, a porta estava impedida. Aí a gente fala: vamos levantar uma oração. Ah, não precisa não, o pastor ele já está cheio de unção. Ele não precisa, irmãos. A gente precisa de oração. A gente às vezes precisa de alguém que se levante e interceda por nós. Quer ver uma coisa linda? Eu gosto muito desse testemunho. Teve um dia lá no outro galpão. Irmãos, pensa naquele dia que você chega na casa do Senhor arrebentado. Mas mesmo arrebentado, a gente como pastores, a gente, irmãos, sorri de gente do Apocalipse. Cheio de problema, mas sorrindo de gente do Apocalipse. Não é assim, pastor? Às vezes com dívida até na tampa, mas sorrindo de Gênesis até Apocalipse. Porque imagine você vindo para a casa do Senhor, querendo uma resposta. Eu o apóstolo está assim, ó. Como é que você está, apóstolo? Só na prova. Você vai falar: Senhor, aquele que é o apóstolo da igreja está andando assim? Imagina eu que sou mesmo. Não, ó. Não é assim, irmãos? E nesse dia, irmãos, eu entrei, nossa, cheio de problema, Xandão, mas cheio. Nesse dia eu, em oração, eu falei: Senhor, eu preciso de um abraço, só isso que eu preciso, mais nada. E continuei louvando a Deus com um sorriso de Gênesis Apocalipse, como se nada tivesse acontecido, e pulando e glorificando, porque independente dos meus problemas, o Senhor, Ele merece todo o meu louvor. Não é pela minha situação, mas é pelo meu posicionamento. Aí Deus levanta aquele rapaz lá de camisa branca lá, bonitinho lá, tá com a mão no queixo assim, e falou assim: ô pastor, Deus mandou vir cá te dar um abraço. Eu falei: amém, glória a Deus, era isso que eu estava precisando. Me coloquei no lugar de vitimismo, não, mas às vezes nós precisamos de pessoas pontuais, e aqueles 4 amigos foram pessoas pontuais, que é um segredo para 2025, ande com pessoas que carregam a graça, a unção, é obediente ao Espírito Santo, mas elas são pontuais na sua vida. Quer um outro segredo? Que seja acima não acima, irmãos, mas que tenham mais experiências com Deus do que você. Que é isso, pastor? Eu estou proibido? Não, irmãos, nós temos que ganhar todo mundo. Mas a pessoa que ela é mais experiente que eu, ela vai poder me direcionar, ela vai poder me aconselhar, e ela vai me guiar e me levar aonde eu ainda não sei. Então ande 2025 com pessoas pontuais.
Noé não tinha ninguém pontual na vida dele, mas ele tinha um ouvido e uma direção de Deus. Aquele paralítico, ao contrário, ele teve pessoas muito pontuais, que abençoou a vida dele. Você se lembra? A pastora até falou, você já pregou no escuro. Eu falei, amém. Foi verdade. Quem estava aqui no dia que a luz acabou? Dá uma glória a Deus aí. Para você entender, irmãos, o que é a graça que você carrega. E de você ter pessoas pontuais, irmãos, eu estou falando pessoas pontuais. Ao ponto de ligar para você de madrugada e falar assim, estou orando pela sua vida. Olha para você ver o que é uma pessoa pontual, irmãos. Eu vou falar acerca do culto. Teve irmão certa feita, era um domingo, e ele falou assim, pastor, eu tenho que pregar na célula amanhã, o que eu faço, pastor? E eu não tenho nada, pastor, tem misericórdia. Eu falei assim, irmão, o direcionamento que eu tenho é assim, assim, assim. Orientei ele, guiei ele, mostrei. Ele falou, não, pastor, o Senhor destravou tudo, glória a Deus. E Deus colocou essa pessoa na minha vida, irmãos, mesmo sem ela saber. Hoje eu já levantei preocupado com a ministração. Quem foi a primeira pessoa que me deu bom dia? Ele. Falei, Jesus, o Senhor é tão pontual. Sem ele saber, ele falou, passando para abençoar o seu dia. Falei, nu. Eu respondi para ele assim, continue sendo usado por Deus. No dia que a luz acabou, que a gente estava ministrando no domingo, a luz acabou, mas nós continuamos ministrando. Uma irmã estava aqui no culto e falou para o namorado dela, veja o culto na live. E o namorado estava lá, vendo o culto na live. A luz acabou, mas depois ela nos chamou, falou assim, pastor, o meu namorado, ele está ouvindo a ministração do Senhor, ele gostou, eu posso passar o seu contato para ele? Eu falei, pode, irmã. Orei para esse irmão mais de 50 dias, todo dia orando, todo dia ele me mandava uma mensagem, pastor é isso, pastor é aquilo, irmãos, e com todo carinho, a gente orando, mais de 50 dias. Pastor, eu vou no culto. Eu não estava aqui. Aí um domingo, eu vi uma pessoa chegando, me abraçando por trás e beijando, eu falei, glória a Deus. Quem faz isso? Ele. A glória é dele. Deus, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Deus colocou na vida daquele homem uma pessoa pontual, para trazer ele para Cristo. E quem é? E você pode escolher? Posso. Você pode escolher aqui na igreja pessoas pontuais? Pode. Jesus, ele tinha 12. Desses 12 ele tinha 3 íntimos. Desses 3 íntimos ele tinha um, que a Bíblia fala que repousava no peito dele. É errado? Não, irmãos. Mas se eu quero fluir, se eu quero crescer, que eu quero receber, eu tenho que ter do meu lado pessoas pontuais. E essas pessoas pontuais pegaram esse moço e levaram até Jesus. E a Bíblia fala que eles abriram um buraco, desceram com esse moço, e quando desceu com esse moço, a Bíblia fala que Jesus diz assim, moço, perdoado estão os seus pecados. E a Bíblia fala, irmãos, para você entender como que Deus é tão maravilhoso. A religião dos fariseus, elas acreditam em ressurreição. Os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. E o mais lindo que a Bíblia fala é que agora estavam com eles os fariseus. E quem acredita, irmãos, em ressurreição são pessoas que são ligadas em amor.
mas ao mesmo tempo que eles eram ligados naquilo que era amor, porque ninguém vai ressurgir se não for em um local melhor, não é assim que algumas religiões dizem? Então, assim dizendo, a Bíblia fala que os fariseus eram assim, o quê? Perdoados estão os seus pecados? Um olhou para o outro, cochichou no ouvido do outro assim, ele está blasfemando. Aí a Bíblia fala que Jesus, conhecendo o coração dele, a Bíblia não fala que é esse Jesus que era 100% homem, 100% Deus, ele ouvia o pensamento, não. A Bíblia fala que Jesus, conhecendo o coração dele, porque nós andamos com algumas pessoas, se ela for tão pontual na nossa vida, ao ponto de nos direcionar, se ela chegar aqui na igreja e tiver passando um problema, você não conhece ela 100%, mas quando você olha para ela, você fala, o meu irmão está passando problema, o semblante dele está baixo, ele está preocupado. Então a Bíblia fala, Jesus dizendo, conhecendo o pensamento dele, fala assim, ei, qual mais fácil é dizer, perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda? Aí a Bíblia fala assim, e disse ao paralítico, Jesus já tinha o perdoado, levanta e anda. Depois dali, não se sabe o nome dos amigos, não se sabe para onde eles foram, não se sabe nem fala mais dele na história. Quer saber quem é pontual na sua vida? Aquele que te levanta, aquele que direciona, mas não sai falando, foi eu que ajudei. Pontual na minha vida é aquele que está orando por mim, sem querer nada em troca. Pontual na minha vida é aquele que vê a minha alegria, mas não se exalta em nada, muito pelo contrário, ele fica feliz quando vê você crescendo, quando vê você buscando, quando você sendo direcionado por Deus, as pessoas ficam felizes. Aí Salomão vem com o versículo, Deus trouxe isso na minha mente, dizendo da seguinte maneira, mais fácil é conquistar uma cidade fortificada do que conquistar um coração ferido. O coração daquele paralítico estava ferido, sem direção, mas com pessoas pontuais, o levou até Jesus, e levando até Jesus, ele obteve salvação, cura, libertação. Aquele homem que saiu de dentro de casa, paralítico, sem andar, voltou, dizendo para a mãe, um homem chamado Jesus, mas com a ajuda dos meus amigos, hoje eu entro em casa andando, pulando, dando glória, porque Ele me curou. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Pode ficar sentado. Fique sentado. Eu quero ser pontual na sua vida nessa noite.